Olá, meus amigos, minhas amigas, olá, meus irmãos. Hoje estamos aqui e agora nós vamos estar iniciando um estudo em uma nova carta das Escrituras e um novo texto das Escrituras. Estaremos estudando a carta aos Hebreus. Nesse primeiro momento, eu queria trazer para vocês uma breve introdução do livro de Hebreus, para que a gente possa depois entender um pouco melhor o seu conteúdo. Nosso objetivo agora não é especificamente estar trazendo para vocês muitos detalhes, que talvez não seja tão interessante, talvez possa tornar isso tudo um pouco enfadonho. Vamos só nos ambientalizar ali, entender um pouco do contexto, o que está acontecendo, para que a gente, quando estiver lendo o texto, a gente já tenha essa noção de pano de fundo do que é a carta aos Hebreus. A primeira questão que nós temos em disputa a respeito da carta aos Hebreus é a sua autoria. É interessante que nós encontramos ainda hoje em algumas Bíblias, elas que já vêm com o título Carta de Paulo aos Hebreus. Mas até o momento ainda não é um consenso realmente a respeito de sua autoria. Nós, como igreja, temos assim uma dívida histórica com esse autor, se ele não foi realmente o apóstolo Paulo. Quais são as questões que nós temos em disputa? Entre os patrísticos, que são aqueles primeiros autores bíblicos, os primeiros pastores, os primeiros teólogos da cristandade, nos primeiros séculos, eles disputavam a respeito de algumas autorias. E eu queria apresentar essas autorias para vocês. A primeira delas é o próprio apóstolo Paulo, porque temos nela algumas características que são semelhantes à teologia paulina. Entre elas, por exemplo, que nós encontramos no capítulo 5 de Hebreus, quando, lá no capítulo 5, versículo 11, Paulo vai falar que os hebreus ainda eram como crianças que necessitavam de leite. E vai fazer uma diferenciação entre aqueles que precisam se alimentar de leite e aqueles que se alimentam de alimento sólido. Quem precisa beber ainda leite é criança, já os adultos podem receber um alimento mais sólido, se referindo à maturidade cristã. Acontece que isso pode alguns usar como argumento para trazer autoria para Paulo, porque Paulo também fala isso em Coríntios. Paulo fala isso em Coríntios num contexto de divisão. Agora, olha só que interessante. O mesmo argumento que para alguns que disputam essa autoria aponta para Paulo, outro usa o mesmo argumento para apontar para Apolo. E eu vou explicar para vocês o porquê. Quando nós chegamos em Coríntios, que vemos essa questão, a questão é apresentada falando da imaturidade espiritual do Coríntios, por causa que lá eles diziam, uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros já dizem ser de Pedro, e os mais espiritualizados, eu sou de Cristo, eu não sou de nenhum desses homens. Acontece que justamente por isso, e porque o estilo literário da carta aos Hebreus é um pouco diferente das outras escritas paulinas, alguns vão falar, não. O autor da carta aos Hebreus é Apolo. Por que Apolo agora? Porque Apolo era também um homem de muita erudição intelectual da época, um grande pensador da época. Alguns historiadores colocam ele, vamos dizer assim, intelectualmente em pé de igualdade com Paulo, na sua sabedoria, na sua piedade também. E eles vão dizer, olha, é possível que por conta disso o autor de Hebreus seja Apolo. Porque Apolo estava em um momento também em Coríntio, era alguém conhecido ali. E ele viu tudo aquilo que aconteceu. Talvez esse Apolo tinha esse estilo literário um pouco diferente, e ele trouxe para os hebreus essa mesma abordagem, essa mesma exortação que Paulo fez lá aos coríntios. Então, o mesmo argumento, para alguns que vão acadêmicos, teólogos da chamada crítica literária, vai trazer a autoria de Hebreus para Paulo, outros para Apolo. Outras pessoas que disputam essa carta, alguns apontam para Barnabé. E nós temos também alguns outros que apontam para Lucas, como possível autor também dessa carta. O que nós temos? Até o momento, nós não temos ainda como bater o martelo. Os
leitores da alta crítica, vamos dizer assim, os intérpretes da Bíblia, os exegetas, os homens que trabalham com a gramática grega, ainda não têm entre si um consenso realmente dessa autoria. Mas o que nós sabemos é que, como funciona os escritos do Novo Testamento, eram cartas que tinham uma doutrina sólida que era amparada pelas outras escrituras também, que não destoava teologicamente, doutrinariamente. Era uma carta também aceita por todas as igrejas. E por que esse pré-requisito era importante? Historicamente, eu queria só trazer mais esse dado para vocês. Historicamente, vamos dizer assim, cada sinagoga ou cada igreja em sua cidade, elas tinham as escrituras que recebiam ali, os maçoréticos, por exemplo, tinham ali as escrituras do Antigo Testamento, e elas tinham em sua biblioteca ali os escritos do Novo Testamento, dos apóstolos, as cartas que nós temos, e elas tinham também as suas cartas da sua igreja. Aliás, os seus documentos da sua igreja. Isso variava um pouco. Mas como é que eles diferenciavam os documentos que eram inspirados, escritura inspirada por Deus, desses outros escritos particulares de uma igreja ou outra? Aquele que era aceita por todas as igrejas. Os documentos que eram reconhecidos, legitimados por todas as igrejas, esses eram conhecidos também por eles como inspirados, porque sabiam que realmente tinha sido escrito por um dos apóstolos ou por uma testemunha ocular de Jesus Cristo. Esses fundamentos, por exemplo, você encontra mais tardio na patrística em um documento chamado A Verdadeira Religião de Santo Agostinho. Então, nós ainda temos uma dificuldade, uma dívida em saber quem é o autor dessa carta. Nós temos também algo muito interessante ainda nessa carta, que é: quem são esses hebreus? Percebe que quando nós vamos olhar para os documentos do Novo Testamento, essas epístolas, nós temos algumas características. A assinatura do autor logo no começo ou no final, na saudação final da carta, o que nós não temos nessa carta em particular. E nós também temos o destinatário, que é referido ali. Em alguns lugares sabemos que a carta foi direcionada especificamente naquele momento para os Coríntios, nós sabemos que foi direcionada para a Galácia, nós sabemos que foi direcionada para Éfeso, para que os efésios ali pudessem estar estudando. Ou nós temos um outro estilo, que são as cartas gerais, aquelas cartas que carregam consigo o nome do seu autor, mas ela não foi objetivamente indicada para um grupo específico. Algumas questões podem ser disputadas, como a terceira epístola do apóstolo João, mas são detalhes para outro momento, quando nós estivermos estudando. Nessa carta, nós temos aqui uma literatura divinamente inspirada, com uma teologia que realmente conversa com todo o cânon bíblico, que nos dá esse fundamento. Sabemos da aceitação dela por toda a igreja, mas nós temos um público-alvo não muito claro. O que nós sabemos dessa carta, e aqui é vamos dizer assim, a ponta do novilho de lã para nós começarmos a interpretar Hebreus. Nós temos ali um povo que tinha um profundo conhecimento do Antigo Testamento, um profundo conhecimento da lei. E aqui a gente começa a compreender melhor esse texto. Uma outra questão que coloca como Paulo, como talvez sendo um dos principais candidatos a essa autoria, é que no ministério de Paulo, Paulo sofreu algumas perseguições. Dentre elas eram aqueles chamados judaizantes. Homens que ou eram judeus, que perseguiam Paulo, iam nas igrejas por onde ele tinha passado, tentando fazer com que essas pessoas retornassem para a sua primeira fé, retornassem para a lei de Moisés. Ou nós tínhamos aqueles cristãos, que eram judeus convertidos ao cristianismo, que ainda estavam apegados, ou não tinham conseguido se desvincular completamente das leis de Moisés, no sentido de compreender agora a graça
por meio de Cristo. Então, Paulo tinha ainda esses que não os aceitava, ou esses que dificultavam o seu ministério. Vemos isso, por exemplo, no primeiro capítulo de Gálatas, Paulo disputando com esses homens. Os hebreus, então, são pessoas que provavelmente estão em um desses contextos. Homens que eram, certamente, judeus que se converteram ao cristianismo, estavam caminhando e crescendo nessa fé, compreendendo essas coisas, e eles tinham um profundo conhecimento das leis. Por isso agora Paulo vai trazer com muita profundidade. Já estou considerando Paulo como autor, como vocês podem ver. O autor de Hebreus vai trazer com muita profundidade uma cristologia para apresentar Cristo para esses homens, e ele vai usar bastante o Antigo Testamento para fundamentar os seus argumentos e mostrar como tudo aquilo que aconteceu, isso está presente em Hebreus, na lei, aquilo que aconteceu nos patriarcas, eram como sombra daquilo que foi realizado plenamente em Cristo Jesus. Então, este é o contexto histórico dessa carta, que nas nossas próximas gravações, nossas próximas lives, estaremos estudando. Peço que, se tiver interesse, deixem suas perguntas, participem conosco, acompanhem essas gravações e logo mais estaremos trazendo para vocês o primeiro capítulo dessa maravilhosa epístola que nós temos em mãos hoje. Agradeço vocês e até a próxima.